parar de rotular as crianças? Muitas vezes a gente tem medo que os nossos filhos recebam rótulos na escola, com o grupinho dos amigos, na festinha, no time de futebol, e a gente não percebe que acaba rotulando a criança dentro do próprio círculo familiar. Então, se prepara que esse é aquele vídeo ideal para você mandar no grupo da família. Então assiste até o final e não esquece de se inscrever aqui no canal para não perder nenhum conteúdo que eu compartilho por aqui. Sabe quando a criança é taxada de chorona, é o irritado demais, é o terrível, tira tudo de perto que ele fulano tá chegando, ou então até aquela que é perfeitinha demais, que vira referência para os outros? Pois é, tudo isso são rótulos que a gente acaba às vezes colocando nas crianças. Agora, o que a gente precisa perceber e ampliar o nosso olhar é que todos esses comportamentos que eles manifestam são pedidos de ajuda. As crianças estão querendo mostrar que elas não sabem lidar com algumas frustrações, por isso que elas choram. Elas estão querendo dizer que elas não conseguem lidar muito bem com essas mudanças de ambiente, por isso que elas ficam agitadas. Ou elas querem dizer que elas têm medo de errar, por isso que elas ficam quietinhas, perfeitinhas, sorrindo, mas lá no fundo elas têm um baita medo de errar e de serem repreendidas. E o que esse monte de rótulo faz com a criança? Faz a criança começar a acreditar que ela é daquele jeito, que aquilo faz parte da identidade dela. Faz a criança vestir aquele rótulo e moldar a personalidade dela conforme ela for crescendo a partir disso. E claro que cada ser é único, cada criança é única e tem sim a sua personalidade. O que a gente não pode esquecer é que até a personalidade da criança diz respeito à metade da mãe e metade do pai. Sabe quando a gente fala: nossa, mas você é devagar igualzinho o seu pai? Sim, é o pai dela. Ou então, mas você é estressado igualzinho a sua mãe. Sim, é a mãe da criança. Isso tá no DNA da criança. E aí que a gente tem que começar a perceber o que a gente precisa melhorar em nós. Porque o nosso filho tá manifestando, querendo mostrar na personalidade dele um pouco das nossas dificuldades também. E até um pouco das nossas dificuldades de tolerar a personalidade do outro. A criança ama incondicionalmente o pai e a mãe. E ela sempre vai manifestar no comportamento dela um pouco desse pai, um pouco dessa mãe. Quando a gente critica, isso aumenta num grau que vocês não têm ideia. Porque o que a criança está querendo dizer? Ah, eu sou devagar igual meu pai? Então, escuta aqui, vocês vão amar o meu pai em mim. Eu vou ser bem devagar igual meu pai, porque pra mim, ele é perfeito do jeito que ele é. E você vai aprender a amar o meu pai em mim. Quando eu for devagar, você vai me amar, igualzinho meu pai é. E a mesma coisa em relação à mãe. Nossa, então eu sou muito agitada igual a minha mãe? Adorei, porque eu amo a minha mãe do fundo do meu coração. E quanto mais as pessoas disserem que eu sou agitado, mais elas vão amar a minha mãe em mim. Então a criança, além da personalidade dela, ela também está manifestando um pouco da nossa personalidade, a personalidade dos pais. E quando a gente amplia o olhar para esse amor que a criança tem pelos pais, a gente amplia o olhar para nós mesmas. E aí fica mais fácil de ajudar a criança a entender o que ela realmente precisa carregar como um comportamento dela e o que não é dela, o que são das outras pessoas, o que são as opiniões das outras pessoas e até a personalidade das outras pessoas. Fica mais fácil da gente ajudar a criança a entender o que ela tá sentindo e como administrar melhor esse sentimento e essas dificuldades que ela tem. E o ponto mais importante é que assim que você identificar que esse comportamento que as pessoas tanto criticam e tanto rotulam no seu filho é um pedido de ajuda dele, porque não tá sabendo lidar com
com as frustrações, porque tá com medo de alguma coisa e por isso ele se retrai mais ou por isso ele fica mais agressivo. Se você percebe que seu filho tá mostrando no comportamento dele esse pedido de ajuda, auxilie a criança a entender melhor o que ela tá sentindo. Isso vai fortalecer a compreensão emocional dele e vai ajudar a desenvolver uma personalidade e uma autoestima saudável. E se for muito difícil pedir a colaboração da família que fica tanto rotulando o seu filho, pode colocar a culpa em mim. Fala que fui eu que pedi para parar de rotular as crianças, porque hoje eu atendo inúmeras mulheres que passaram por esses rótulos de brincadeira, que viveram todas essas críticas e não morreram, mas que hoje têm autoestima baixa, que hoje lidam com insegurança em vários pontos da vida, que não conseguem se posicionar, que não conseguem nem compreender o que estão sentindo. E tudo isso, na maioria das vezes, se formulou lá na infância. Então tá aí a grande importância da gente não rotular a criança e sempre entender que o comportamento dela é um pedido de ajuda. E nós somos os maduros da relação. Nós temos a responsabilidade de ajudar a criança a construir essa personalidade e essa autoestima mais saudável, sendo quem ela é, perfeita do jeito que ela é. E eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo e a gente se vê numa próxima. Tchau!